Olá, tudo bem? Bem-vindo ao CDF Concursos. Meu nome é Rafael Lima e hoje eu estou lecionando para você o mini curso, sobre organização administrativa do Estado. A gente está na terceira parte, a gente está trabalhando agora sobre a respeito da administração indireta e nesse bloco nós vamos trabalhar sobre as empresas estatais. Tá? Então, a gente já trabalhou nos blocos anteriores, órgãos, da administração direta. A gente trabalhou administração indireta, autarquias e fundações de direito público, direito privado. Agora a gente vai trabalhar com sociedade de economia mista e as empresas públicas. Vamos lá? Bom, como eu já adiantei, as empresas estatais em sentido amplo, que seria o gênero, ela pode ser dividida em sociedade de economia mista e empresa pública, ok? Então, no item 6.1, a gente vai trabalhar a empresa pública, no item 6.2, sociedade de economia mista. Tá? Bom, as empresas estatais, em sentido amplo, como eu acabei de dizer, elas podem ser subdivididas em empresa pública, sociedade de economia mista, mas também outras empresas submetidas ao controle do Estado. O que ocorre? Essas empresas, elas são subsidiárias, elas estão sob controle do Estado. O Estado tem ações, então o Estado controla essas empresas. Tá? Então, é um outro tipo de empresa, tá, ok? Estatal. Bom, empresas estatais, tá? Só para explicar um pouco a dinâmica como nós vamos trabalhar aqui, tá? A empresa estatal, a gente vai trabalhar aqui as características comuns, tanto das empresas sociedade de economia mista, das empresas públicas, tá? Que a gente chama de características das empresas estatais. Depois a gente vai pormenorizar, primeiramente, as características que distinguem as empresas públicas, depois as características que distinguem as sociedades de economia mista, tá? Mas primeiro as características comuns dessas duas entidades, tá? Então, características comuns, tá? A ZP e a SEM, tá? Primeiro detalhe, a lei autoriza a criação da EP e da SEM. Então, a lei específica autoriza a criação dessas empresas estatais. Lembrando, a lei cria autarquia e fundação de direito público. A lei autoriza a criação de empresa estatal, da empresa pública, da sociedade de economia mista e da fundação de direito privado. Ok? Bom, a atividade econômica do Estado, ela é autorizada pela Constituição somente em quais casos? Somente quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Tá? Perceba que são dois conceitos bastante abstratos, indeterminados, que nós conceituamos no direito. São conceitos que você não são tão palpáveis. O que seria relevante interesse coletivo? Será que você criar uma Petrobras é de relevante interesse coletivo? Talvez para mim seja, mas para você que talvez esteja assistindo, talvez não seja tanto. Tá? Mas a Constituição traz nesses termos. O Estado somente vai atuar na atividade econômica somente em dois casos. Quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou quando relevante interesse coletivo. Então, a regra é que o Estado não atue na economia, ou seja, que ele não crie empresas estatais, mas ele vai criar empresa estatal quando ele verificar que é necessário os imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Okay? Então, são esses dois casos em que empresas estatais, sejam elas empresas públicas ou sociedade de economia mista, elas vão serão autorizadas, a criação delas será autorizada em lei. Tá bom? Obviamente, elas possuem patrimônio próprio. Tá? Então, você imagina, Petrobras tem patrimônio próprio, a Caixa Econômica tem patrimônio próprio, que não necessariamente pertence à União. Tá? Vai ver, por exemplo, a Petrobras tem patrimônio próprio e parte desse patrimônio, parte dessas ações, são de pessoas privadas. A gente vai ver que é uma sociedade de economia mista, então parcela do patrimônio da Petrobras pertence a particulares. Ok? Então, seguindo, tá? No caso das empresas públicas, sociedade de economia mista, diferentemente das empresas, das entidades de direito público, a alienação, ou seja, a venda dos seus bens,
não depende de autorização legislativa. Não necessita. Então, quando, né, for vendido algum bem de determinada empresa, não, alienação, a venda, ele não precisa que o Congresso, por exemplo, na União, autorize, né, a venda desse bem. Ok? Tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista, embora sejam de direito privado, elas são parcialmente, o direito privado ele é parcialmente derrogado, né? Ele é parcialmente revogado pelo direito público. O que significa dizer isso? Significa que a Petrobras, por exemplo, os Correios, a Caixa Econômica, eles não atendem somente às regras do direito privado, não. Em determinados pontos específicos, eles têm que atender a alguns regramentos do direito público, como, por exemplo, moralidade administrativa, princípio da legalidade, princípio da eficiência. Então, algumas regras da Lei 8666, né, são parcialmente, né, ainda que em sentido bastante restrito, são parcialmente aplicáveis a determinadas entidades de administração indireta, né, as entidades de direito privado. Então, ela tem um regime híbrido, ou seja, são regidas predominantemente pelo direito privado, mas parcialmente, ainda em pequena medida, são regidas também por parte do direito público. É importante você saber isso aí para sua prova. Tá? E, obviamente, tem que atender aos princípios da administração, principalmente aqueles esculpidos lá no artigo 37, caput da Constituição, né, o LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, né, publicidade e eficiência. Né? Independentemente de ser direito público, direito privado, não pode, né, a entidade ou o órgão, né, não cumprir, não obedecer a esses princípios. Okay? Então, suma importância isso. Tá? Regime de pessoal das estatais, seja empresa pública ou empresa privada, empresa pública ou sociedade de economia mista. Tá? Lembrando, os seus funcionários são empregados públicos e são regidos normalmente pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Não é regime estatutário, lembrando, não adquirem estabilidade, tá? Não são servidores efetivos, são empregados públicos. Tá? Outro detalhe importante, tá? Seus funcionários, esses empregados públicos, eles são proibidos de acumular cargo público. Né? Lá na Constituição, quando você pegar a nossa aula do curso irregular, você vai verificar que a Constituição estabelece que a regra é que o servidor público não possa acumular cargo público. Né? E essa regra também se estende aos empregados públicos, né? Tanto das empresas públicas quanto da sociedade de economia mista. Então, a regra é que não pode haver a acumulação de cargos públicos. No entanto, a Constituição ela traz algumas ressalvas, né? Desde que haja a compatibilidade de horário, por exemplo, né? Pode, né, haver um servidor público, né? um empregado público, ele pode lecionar, ser professor. Ou às vezes a pessoa aquele servidor, né, da área de saúde, ele pode ter 2 cargos públicos, ok? Mas a regra é a não acumulação de cargos. E essa regra ela se estende aos empregados das empresas estatais, seja empresas de economia mista ou sociedade de economia mista ou empresa pública, ok? Aí tem um detalhe interessante, tá? As empresas que exploram atividade econômica, tá? Lembrando, não são todas que exploram atividade econômica, algumas são prestadores de serviço público, mas, nesse caso, as atividades que exploram atividade econômica não gozam de benefícios não extensivos do setor privado. Rafael, o que é isso? Tá? Você imagina, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras está no mercado, né? Ela está vendendo, né, petróleo, derivados do petróleo e tal, e ela tem concorrentes no mundo todo. Você imagina se o governo desse prioridades, desse vantagens, né, benefícios para a Petrobras e não concedesse benefícios a outras vendedoras de petróleo ou distribuidoras. Né? Isso que ocasionaria? A Petrobras teria uma vantagem mercadológica em relação às suas concorrentes. Isso viola as regras de mercado. Tá? Então, por isso a Constituição estabelece
Empresas estatais que exploram atividade econômica não gozam de benefícios não extensivos ao setor privado. Tá? Isso está positivado na Constituição e é bastante interessante você guardar essa informação. Tá? As estatais, tanto as EP quanto as SEM, elas estão submetidas à Lei 13.303, tá? Denominada Nova Lei das Estatais. É meio que uma flexibilização da 8666. Tá? Então, ela estabelece novas regras para as estatais, obviamente com a mitigação de alguns pontos da 8666, né? Mas ela não deixa de estabelecer regras, né, para principalmente aquisição e participação, aquisição de materiais, bens, serviços, tá? No âmbito dessas entidades. Então, a Lei 3.303, tá? Lei das Estatais, ela traz um pouco dessas normas, né, que parcialmente excluem, né, a aplicação imediata da Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Bom, o que é a Lei, né, 3.303, né, que é a Lei das Estatais, como ela define uma empresa pública? Tá? Aqui a gente vai tratar especificamente da empresa pública. A gente saiu daquele ponto que a gente estava trabalhando das características comuns das estatais, né, que sejam a sociedade economista, mista ou a empresa pública, e a gente vai tratar agora especificamente da empresa pública. Tá? Quem que é a empresa pública? Tá? Segundo a Lei 3.303, o seu artigo 3º, empresa pública é uma entidade, óbvio, né, administração indireta, dotada de personalidade jurídica, de direito privado, óbvio, né, com criação autorizada por lei. Até aqui a gente já viu tudo isso, né? A criação dela é autorizada por lei, um patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, Estados, DF e município. Essa informação é muito relevante. Tá? Então, a empresa pública, o capital social dela é 100% público. Ah, mas é 100% só da União? Não. Pode ser de qualquer ente. União, Estado, município, União mais Estado, União mais município. Né? Então, a característica marcante da empresa pública é que o capital pertence 100% ao poder público, ou seja, não tem capital privado na empresa pública. Ok? Então, resumindo aqui, né, o conceito trazido ali pela Lei 3.303, a gente tem as empresas públicas são pessoas de direito privado, criação autorizada por lei, capital exclusivamente público. Essa é a informação, é o core aqui, tá? 100% pertencente à União, Estados, DF e município. Outra informação muito importante aqui, que não foi trazida ali no conceito, né? Ela não foi trazida no conceito do artigo 3º, é o que? Ela pode assumir qualquer organização empresarial, tá? Ou seja, ela pode ser uma sociedade anônima, ela pode ser uma companhia limitada, ela pode ser uma sociedade em comandita, então ela pode ser qualquer coisa, diferentemente da sociedade de economia mista, que a gente vai ver que ela só pode ser sociedade anônima. Tá? Então, essas duas informações aqui, elas são muito importantes para a prova. Tá? São muito importantes para a prova. Prosseguindo, né, como eu falei, o capital é integralmente público, mas se for somente de um ente federativo, né, é somente da União, né, ou somente do Estado, ela é unipessoal, tá? É considerada, é chamada de unipessoal. Se forem dois ou mais entes, né, federativos ali, né, União mais Estado, Estado mais município, ela vai ser pluripessoal, tá? Então, importante você trazer essas informações, tá? Essas duas aqui, com relação à composição do capital social, né, que é o montante, né, que é investido na empresa para que ela, né, faça, né, as suas atividades, né, que ela execute suas atividades, né, com o capital social, ele é integralmente público. Não tem, por exemplo, não tem a venda de ações para entes privados, ok? E a empresa pública pode assumir qualquer forma, né, empresarial admitida no direito. Resumindo, a gente tem aqui esse esqueminha, né? Mais uma vez que eu estou consolidando todas as informações para facilitar a sua memorização para a prova. Tá? Então, a empresa pública, o que ela é? Pessoa de direito privado, uma PJ de direito privado, não uma pessoa jurídica de direito público. A criação é autorizada pela lei, não é criação imediata pela lei. Então, tem que ir lá no
no registro civil, para constituição dos atos, da constituição da personalidade, da pessoa jurídica da empresa pública, ok? Capital 100% público, importantíssimo, tá? Detalhe, ela pode prestar serviço público, como é o caso dos Correios, ou atividade econômica, como é o caso da Caixa Econômica Federal, tá? Então, essa aqui é uma informação nova que eu estou trazendo para você. Na nossa aula, já está bem explicadinha lá no nosso minicurso, né? E também nos cursos regulares, mas o nosso minicurso tem acesso gratuito. Está bem explicado, né? Pode ser tanto prestador de serviço público quanto realizar atividade econômica. E, por fim, ela pode ser sob qualquer forma de organização empresarial, tá? Então, essas duas informações, né? Na verdade, essas três últimas informações são de destacada relevância. Você vai pegar muitas questões versando sobre isso, principalmente comparando com a sociedade de economia mista, ok? Prosseguindo aqui, a gente traz alguns exemplos, né, de empresas públicas, né? Caixa Econômica Federal, capital 100% público, Correios, capital 100% público, Infraero, capital 100% público. Se o capital é 100% público, né, e pode adotar qualquer forma empresarial, ela é uma empresa pública. Tá? Afirmativa de prova. Agora a gente vai treinar, né? Questão aqui, depois que a gente viu essas características, vai ficar bem fácil. Tá? A empresa pública, entidade da administração indireta, possui personalidade jurídica de direito público. Então, né, como é de praxe, eu divido, né, a questão, né, dividir aqui em dois subitens, né, e a gente vai avaliar separadamente. A empresa pública é uma entidade de administração indireta? Perfeito, né? Ao lado das autarquias, das fundações, da sociedade de economia mista, a empresa pública é pertencente, sim, à administração indireta, ok? Vamos lá, prosseguindo. Então a empresa pública possui personalidade jurídica de direito público? Negativo. Personalidade, né? Ela possui, é dotada de personalidade jurídica, sim, mas de direito privado. De direito privado. Até aqui estava bonitinho. Agora é direito privado. Não é direito público. Desse modo, a nossa questão está errada. Bem tranquilo, né? Não tem dificuldade alguma para a gente poder acertar essa questão. Tá? Mais uma questãozinha, agora um pouquinho mais elaborada. De acordo com a Lei 3.303, leis das estatais, a empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, DF e municípios. Aqui eu segreguei em três a nosso item. Então, 3 subitens para a gente poder analisar. De acordo com o comando da Lei 3.303, né, se você não se lembrasse da lei, não teria problema nenhum, porque você já conhece as características, né, da empresa pública. Tá? A empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica? Correto. De direito privado? Correto. Com criação autorizada por lei? Perfeito. Né? Ela não é criada diretamente pela lei, ela tem a criação autorizada pela lei. E com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, Estados, DF e municípios, ou seja, 100% público. Capital social. Capital social. 100% público. Então a questão está perfeita, corretíssima. Na verdade, essa questão é bem pedagógica, né? É bem didática, para a gente relembrar todas as características das empresas públicas. Então, gabarito, né? Questão correta. Bom, agora a gente vai trabalhar com a outra forma de entidade, né? Direito privado, né? Outro tipo de estatal, a sociedade de economia mista. Tá? Então, um detalhe importante, né? Que eu já vou falar para você desde já. Né? Economia mista, capital público e privado. Economia mista, público e privado. Empresa estatal é só poder público. Economia mista, público e privado. Tá? Dito isso, vamos para o conceito que é trazido pela Lei 3.303 de 2016. No artigo 4º, o que a gente tem? Uma SEM, né, a Sociedade de Economia Mista, é a entidade, perfeito, né,
né, administração indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, importantíssimo, sempre SA. Você se lembra que a gente comentou lá atrás que a empresa pública só pode assumir qualquer forma de organização empresarial admitida no direito. SA, limitada, comandita, o que for. Agora aqui não, aqui a sociedade de economia mista é sempre sociedade anônima. Não pode ter outra forma de organização empresarial, tá? Cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, Estados, DF, município ou entidade de administração indireta, tá? Lembra-se que eu falei para você que sociedade de economia mista é capital público e privado? E aí tudo bem, só que aqui a gente tem mais uma informação. A maioria desse capital, mesmo que seja misto, né, público e privado, a maioria do capital tem que pertencer ao poder público. Tá? Então, a maioria, né, 50% mais uma ação tem que pertencer ao poder público. Tá? Então, não pode, né, senão ela não seria uma sociedade de economia mista, né, se o privado detivesse a maior parte do capital social. Então, aqui é misto, mas a União tem a maioria. Ok? Não é 51%, tá? Por favor, é 50% mais uma ação, se a gente estiver falando de ações, tá? Então, as duas características importantíssimas aqui da sociedade de economia mista. Primeira delas, sempre sociedade anônima. Segunda, capital misto, desde que o poder público seja o maior detentor dessas ações, entendeu? Das ações que tenham direito a voto, tá bom? Então, resumindo aqui, né? Pessoa jurídica de direito privado, criadas mediante autorização legal, capital público e privado, né? Capital misto. Poder público detém a maioria do capital votante. Não adianta ser só capital sem ser votante, tem que ser o votante, tá? Tem que ser a maioria do capital votante que tem direito a voto, tá? Sempre a forma de organização é organização empresarial, sempre sociedade anônima, tá? Então, de suma importância essas características, tá? Mais uma vez resumindo, tá? Um esqueminha aqui para você levar para sua prova, também está detalhado no nosso material, né? A sociedade de economia mista, pessoa de direito privado, né? Criação autorizada por lei, até aqui nada diferente da empresa pública, né? O capital aqui é misto, aqui está uma diferença já. Tá? Ela pode prestar tanto serviço público como atividade econômica, isso não a diferencia da empresa pública, tá? E ela vai ser sempre uma sociedade de economia mista. Então, basicamente, a gente tem como diferença, né, a forma de organização e a composição do capital da sociedade de economia mista, ok? Quando comparada à empresa pública. Eu estou batendo várias vezes, estou frisando várias vezes a relação entre a sociedade de economia mista e a empresa pública, que é muito cobrado, tá? Ela é muito cobrada quando a comparação entre essas duas entidades, ok? Bom, exemplos aqui de sociedade de economia mista, tá? Aqui no Brasil, Petrobras, né? Caso emblemático. Banco do Brasil, olha só que interessante, Caixa Econômica, empresa pública. Banco do Brasil, sociedade de economia mista. E Eletrobras. São alguns exemplos de sociedade de economia mista. Questãozinha de prova para a gente treinar, né? Aproximando-se aqui do final da nossa aula. Vamos lá. Apesar de terem o tipo societário de sociedade anônima, a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito público. Olha só, vamos lá. Ele inverteu aqui a ordem da frase, né? Para dificultar um pouco mais. Mas, vamos lá. Apesar de terem tipo societário de sociedade anônima, a sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista ela é sociedade anônima? Com certeza. Ela só pode assumir esse tipo de organização empresarial, tá? Até aqui estava bonitinha a questão. Depois ele continua. A sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito público. Nada a ver. Então, direito
privado. São pessoas jurídicas, de fato. Elas são dotadas de personalidade jurídica, mas não são pessoas jurídicas de direito público. São pessoas jurídicas de direito privado. Bastante tranquila a questão. Tá? Então tá errada. Aqui eu estabeleço um quadro comparativo, tá? E esse quadro aqui ele de suma importância. Ele consolida o que eu já falei várias vezes aqui para você. Então a empresa pública, ambas são, e a sociedade de economia e missão de direito privado, são criadas mediante autorização legal. Agora que começam as diferenças. Na empresa pública, o capital é exclusivamente público, ao passo que o capital da sociedade de economia mista é público e privado. Outra diferença é que a empresa pública pode assumir qualquer tipo de organização empresarial, ao passo que a sociedade de economia mista somente pode adotar a sociedade anônima. Tá? Então, mais um esqueminha para você levar para sua prova. Tem várias questões aqui, né, que podem ser extraídas só desse quadro aqui. Tá bom? Bom, mais uma questão de prova, né? Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial, admitido no direito, a sociedade de economia mista somente podem constituir-se sob a forma de sociedade anônima. Dividir aqui, né, mas, diferentemente das empresas públicas, né, as quais, o que tem a função do sujeito, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial, admitida em direito, isso aqui está certo? Óbvio que está. A gente acabou de ver que a empresa pública é sob qualquer forma de organização empresarial. Tá? As sociedades de economia mista somente podem constituir sob a forma de sociedade anônima. Perfeito também. Então, nossa questão está correta. Você vê como é importante a gente saber aquela diferenciação entre uma e outra entidade. Ok? Bom, aqui a gente finaliza, né, o nosso mini curso sobre organização administrativa do Estado. Tá? A gente tentou passar para você as características mais básicas e mais cobradas em provas. Tá? Então, são questões que são muito exploradas pelas bancas de concursos, mas fica aquele convite para você ler o nosso curso circular, que lá a gente tem muito mais informações, né, com outras características das entidades, foro das entidades da administração indireta, as questões relacionadas ao patrimônio dessas entidades. Então, a gente tem uma gama de informações muito maior em relação à jurisprudência, outros exercícios. Então, fica o convite. Eu, mais uma vez, agradeço a você, tá, pela paciência, pela atenção e desejo sucesso. Não abandone em momento algum o seu propósito. Tá? Então, com muita dedicação, com muito empenho, com muita fé e muita força, você vai chegar lá. Bom, obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima.